Pod Next. Pod Next. Fala galera, vamos para o episódio 14 do Pod Next. Para isso sou eu aqui, JP, e devo ter ganho um peso porque minha cadeira tá estalando pra caramba aqui embaixo. Salve ouvinte, salve JP, aqui é Gustavo Rebelo. E nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, eu não vou atormentar meus novos inquilinos esquilos. Oi gente, Isabela do Rio. E pra quem acompanhou a live de terça-feira, podem ficar tranquilos, eu e o Gustavo combinamos nunca mais falar de Harry Potter pra manter o Pod Next vivo. Isso, como a Isabela já mencionou, pra quem segue a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, se não segue deveria, porque assim você fica sabendo que a gente tem feito algumas lives, algum conteúdo para YouTube, como justamente essa semana saiu o switch do episódio número 13, e agora já deve estar disponível no seu feed, e você pode ouvir como é que foi essa live com o escritor, autor Fábio Barreto. O episódio a gente só faz aqui um disclaimer, né, que ele não foi editado, ele não tem exatamente a mesma qualidade que um episódio, vamos dizer, do Podnext, assim, um episódio normal do Podnext, mas por enquanto também, né, isso é uma coisa temporária, mas assim, é mais pra gente tocar em alguns assuntos que a gente não traz aqui pro programa. Então, dito isso, aproveitem esse extra, continuem nos enviando feedbacks, você pode nos achar no e-mail contato@opodnext.com ou no Twitter e no Instagram pela @opodnext. É isso aí. E vamos aos destaques do programa de hoje. A pauta quente da semana não poderia ser outra senão os protestos por todos os Estados Unidos. De onde eles vieram e para onde eles vão. O ranking da semana também tem a ver com as manifestações, os números dos ataques à imprensa durante as passeatas. A personalidade positiva é Elon Musk, mas vamos combinar que ele tem um pezinho na bizarrice. Mas o destaque bizarro oficial é um pedido de auxílio emergencial no Brasil para jogador de futebol? Na economia, um texto de Alexandre Schwartzman indicando que a recuperação econômica não será tão rápida quanto um V. Gravamos esse podcast no Dia do Meio Ambiente e a pauta fala de novas formas de olhar para os acordos comerciais e o desmatamento. Na agenda histórica, clássicos da literatura e assassinatos que não poderiam ser mais atuais do que a pauta quente da semana. E como sempre, fechamos com as dicas e um pequeno extra com um dos e-mails que recebemos. Bora pro episódio? Quente é trazida para você por Vapt. Lembro que o Vapt foi desenvolvido pela Lemon 360 e se escreve VAHPT e é um aplicativo de atendimento rápido, diferente de outros apps por aí. No Vapt, você pode comprar não só comida, como produtos e serviços, com opção de retirada no local ou delivery. Se você tiver um negócio, cadastre-se no parceiro.vapt.com.br. O Vapt não cobra taxa para pagamentos diretos com o parceiro, apenas uma pequena mensalidade. E o melhor de tudo, durante a quarentena, essa taxa é isenta. Estabelecimentos não vão pagar nada. Para você usar, baixe hoje mesmo o aplicativo na Apple Store ou Google Play. Fale com seus restaurantes favoritos para entrarem em contato com o Vapt ou, se preferirem, mandem mensagem pra gente que facilitamos a conversa. Bora lá no Vapt! Assunto quente da semana. Seria impossível pra gente entrar nesse programa e não falar do maior acontecimento dessa semana, que foram os protestos aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, mas mais aqui nos Estados Unidos, ainda em decorrência da morte, né, do assassinato do George Floyd, que a gente trouxe na semana passada lá no nosso obituário. Ele morreu depois que um policial teve uma chamada de... Aparentemente ele estava com uma nota de 20 falsa, que ele tentou passar no posto, e aí ele esperou, né? Finalmente esclareceram um pouco, porque realmente até onde a gente sabia,
dia ele tinha sido preso por usar algum tipo de documentação falsa. Agora esclareceram que ele estava numa loja de conveniência, ele tentou comprar um cigarro, ele pagou com uma nota de $20 falsa e ele teria saído da loja com esse cigarro e o atendente estava lá, tipo, apontando pro cara, ei, volta aqui, peraí, você não pagou o negócio, entendeu? Então teve esse mal-estar todo aí. Mas não justifica o que aconteceu. Não, pelo amor de Deus, não justifica o que aconteceu em seguida, que foi o policial imobilizá-lo de uma forma extrema, ajoelhando no pescoço dele. Aí teve tudo que a gente já falou, de súplica, né, por parar e tudo mais, e acabou com o falecimento dele aí, se já estava a caminho do hospital, ou se já tinha morrido ali mesmo no chão, enfim. O fato é que é mais um caso de brutalidade policial contra um negro, né, e o negócio explodiu. As pessoas já estão, né, com os ânimos acirrados, frustradas com o Covid, e o negócio tomou uma proporção justa, né? Porque foi um caso terrível e se alastrou e tem impactos por vários lados, e a gente vai percorrer esses impactos aqui. Quando a gente estava discutindo a pauta, uma coisa que eu falei lá era... porque o Gustavo estava mencionando, eu acho que no final das contas não vai mudar tanto, e eu falei, mas peraí, o que tem de diferente nesses protestos dessa vez que podem gerar uma mudança de fato, né? Essa é a questão mais importante de todas. Eu acho que também uma coisa que a gente precisa entender, JP, é que os protestos começaram sobre a morte do George Floyd, assim como aconteceu com diversos outros casos de brutalidade policial contra pessoas negras, né? Tem vários casos aí nos últimos anos. E só um parênteses, Isa, inclusive em Minnesota, tá bom? Só pra registrar que não é o primeiro caso de brutalidade policial em Minnesota. E aí na verdade, o raciocínio que eu tava fazendo, né, a ideia que eu queria passar é a seguinte: os protestos se tornaram, e aí engancha nisso que o JP falou, qual é a diferença? É que eles ganharam uma proporção muito maior do que só George Floyd, né? Eles trouxeram à tona todo um debate sobre racismo nos Estados Unidos, da forma como os negros são tratados em diversas áreas, né, não só pela brutalidade policial, que realmente pode vir a causar uma mudança, né? Algumas pessoas têm feito paralelo com 1968, né, e todo o movimento do Martin Luther King. Eu acho que ainda tem uma distância, né, muita coisa, a situação política é muito diferente, mas acho que o grande X é que George Floyd virou um mártir de um movimento que hoje em dia é muito maior, né, e a gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente pensa nos protestos, por exemplo, no Brasil, ganhou uma conotação completamente diferente. Porque os protestos no Brasil são diferentes, não tem nada a ver com isso em si, não. Os protestos no Brasil já vinham acontecendo, essa foi mais um fim de semana de protesto. Mas o que eu queria dizer é que a gente estava tocando naquele ponto se vai haver uma mudança ou não. Então, eu acho que vai, e acho que a gente tem que pegar, você falou aí dos direitos civis, daquele processo, se a gente pegar daquela época para cá, às vezes a gente tem uma percepção que, nada mudou, mas as coisas mudaram sim, né? Gradativamente, ela muda. É um processo longo, porque a gente está falando de um evento... Por certo, o evento mais traumático da história da humanidade é a questão do processo de escravidão, do sistema de escravidão usado nas Américas e tal. Então, a cicatriz disso aí é muito profunda. O que a gente tem são, sim, avanços. A gente teve já alguns outros protestos, teve aqueles protestos fortíssimos. Vocês, de repente, não vão lembrar, não é da época de vocês, mas os protestos do começo dos anos 90 foram fortíssimos. E alguns outros que tiveram mais recentemente. Acho que a gente evoluiu bastante do começo dos anos 90 para cá. Parece que não, mas evoluiu sim. A gente está numa outra época. O que eu acredito assim também, JP, é que hoje em dia, para qualquer lugar que você olha, tem uma câmera apontando para alguma coisa. Seja no seu celular, etc. Há 30 anos atrás, esse caso George Floyd ia ficar por isso mesmo, porque você não ia ter câmera, talvez no máximo a loja de conveniência ali que a gente mencionou tivesse alguma câmera e tal, mas ia passar muito batido. Essa também é uma diferença do protesto de agora para outros. A maioria dos outros, eles aconteciam após o indivíduo, né, ter sido absolvido e gerado o sentimento de impunidade. Esse é proativo, né? Esse é agora, a gente quer agora.
esses outros protestos, eles eram reativos ao sentimento de impunidade. Esse já é falando, ó só, os caras assassinaram e ele começa daí, mas está se adiantando. Porque se você pegar o caso do George Floyd, é muito parecido com o do Eric Garner, lá em Nova York, que os policiais também asfixiaram ele, e ele também morreu. Aqueles protestos vieram depois que os policiais foram inocentados, né? Mas o caso é muito similar. E é importante a gente declarar que a polícia, a brutalidade policial, ela faz parte da história das corporações policiais. Ela é brutal por sua natureza, né? O sentimento de impunidade do que esses caras fazem é que não cabe mais. As pessoas não toleram mais esse sentimento de impunidade, porque o da brutalidade a pessoa já até sabe que ela é um tanto inerente, a não ser que se mude todo o sistema policial, ela é um tanto inerente, né? E ela vai além dos negros. Os negros sofrem muito mais, mas ela, por exemplo, teve o caso lá de Buffalo, que até tá rolando uma revolta lá, os policiais estão pedindo demissão toda, porque 2 policiais foram suspensos porque atiraram no chão um senhor de idade, né, de 75 anos, o cara ficou estatelado lá no chão. Ele era branco, ele tava protestando, né? Não, ele foi devolver um capacete. Mas no meio ali da área do protesto, né? Não, ele falou, olha, moço, eu achei esse capacete, toma aqui de volta, eu tô devolvendo porque acho que é de vocês e tal, e o cara empurrou ele. Foi uma falta de noção tremenda ali. Eu ainda acho que vai mais a fundo, JP, pelo seguinte, eu acho que isso foi os primeiros 7 dias, ou os primeiros 5 dias. Hoje em dia virou uma questão sobre racismo mesmo, não só de brutalidade policial, mas de tudo o que os negros sofrem. A gente falou, por exemplo, há algumas semanas, como a população negra de Chicago sofre muito mais com o Covid pelas condições de vida, né? Saiu um estudo essa semana mostrando que não tem a ver só com áreas pobres da cidade, porque um negro no 1% mais rico dos Estados Unidos tem tanta chance de sofrer brutalidade policial quanto um branco no lower 30%, né? No 30% mais pobres. Então, acho que ganha uma dimensão muito maior do que só brutalidade policial ou só, né, George Floyd. E impunidade também. Isso. Eu quero fazer 2 comentários. Um é sobre a questão da impunidade. As leis estaduais são terríveis nos Estados Unidos. E muitas das leis ainda são muito antigas. A começar aqui, a nossa da Flórida. Flórida, putz, vai ver o Código Penal da Alabama. Nossa senhora, entendeu? É sem condições. Vai ter policial ali que não vai ser preso nunca, entendeu? Agora, Minnesota tinha feito uma reforma legislativa do seu Código Penal não tem muito tempo, porque eles tinham abolido a pena capital no começo do século XX e teve que fazer algumas emendas no código, porque tinha muita gente cumprindo pena de 10 anos e sabe, com homicídio ali nas costas, entende? E a galera tava saindo. Então eles fizeram várias emendas, várias leis, e a gente vai chegar nisso porque isso acaba se aplicando também no caso aqui do George Floyd. Então sim, existe essa sensação de impunidade, que esse caso não termine com um policial saindo na cadeia daqui 5 anos, vamos dizer, por bom comportamento, entende? Por outro lado, existe também a questão dos protestos que, como a Isabela destacou, é uma questão de racismo, e eu acrescentaria que é uma questão de desigualdade social, eu acrescentaria que há uma questão de desemprego, porque o norte dos Estados Unidos, ele tem um número muito restrito de empresas, a maioria dessas empresas acabaram vindo para o sul, ou saíram dos Estados Unidos, foram para outros países, etc. Então há uma dificuldade sim de você gerar e que sejam fábricas ou que sejam startups e segurar essas empresas trabalhando, que seja no meio oeste, onde fica Minnesota, que seja em Nova York. Então esses são meus 2 pontos. Vocês 2 têm razão, tá? Só queria deixar isso claro. Eu acho que essa fala do Gustavo só mostra o quão mais complexos esses protestos se tornaram, né? Não é só, a gente não tem como falar por isso, é só por isso, ou surgiu daqui. Acho que eles ganharam grandes ramificações, né? Então, acho que só mostra que é uma questão histórica e estrutural muito mais complexa do que simplesmente mataram George Floyd. Sim.
E aí vem um agravante, que como a gente já citou aqui, que foi aquilo lá que a Isabela falou. Olha, no começo, naqueles primeiros 5 dias, realmente você via imagens muito legais de pessoas protestando, seja no Black Lives Matter, sejam brancos fazendo escudos para afrodescendentes estarem protestando, pessoas ajoelhadas em parques, etc, etc. Acontece que depois desses 5 dias, começou um quebra-pau. E começou um quebra-pau porque uma galera, eu não vou acusar nenhum grupo específico, isso aí quem fez mesmo foi o presidente, a gente vai chegar lá, que simplesmente falou, se o código do pacto social não funciona entre eu e o governo, sendo o governo a polícia no caso, então eu não tenho que seguir lei alguma. E aí a galera começou a pôr fogo em lojas, as imagens as imagens da loja, por exemplo, da Louis Vuitton pegando fogo, tão recentes na memória de todo mundo, hospitais pegando fogo, prédios abandonados pegando fogo, e a coisa foi se espalhando. O que é natural. Sim. Né? Sim. É natural. E diga mais, né? Os protestos só tomaram o vulto e arregalaram os olhos porque alcança esse nível. Porque enquanto fica só no levanta plaquinha e não sei o que, ele tem um certo impacto. Né? Enquanto o Colin Kaepernick só ajoelhava, todo mundo falava, o cara não tem que ajoelhar. No momento que o bicho pega e as paradas são incendiadas, é olhado de uma outra maneira. Né? Então a gente tem que medir o impacto das coisas. Não, se o ajoelhar não basta pra dizer, tá rolando um caso sério de brutalidade policial contra negros, vamos tomar conta disso, então se escalona o protesto. Existe uma diferença dos saqueamentos programados, gente que tá ali e se aproveita da situação, né, para fazer saques, vão para isso, né, é uma diferença. O vandalismo no sentido de quebrar, botar fogo, não sei o quê, e esse outro lado de se aproveitar da situação. São duas coisas diferentes. As duas provocaram essa resposta policial, mais brutalidade para tentar impedir. Aí você tem aquelas cenas do carro lá do policial em Nova York atropelando a galera, o senhorzinho em Buffalo sendo empurrado, a galera descendo o pau lá nos protestos, em quem tá protestando lá em Los Angeles, ou lá em Filadélfia, nego acossando os caras contra um barranco, sei lá, tem pra todo lado. Isso me lembra um paralelo com as manifestações que a gente viu aqui em 2016, né, que começaram por 20 centavos no aumento do transporte e tomaram um vulto gigantesco de conotação política, de defesa de diversas coisas, e muitas pessoas dizem que a eleição de 2018 foi muito afetada por esse movimento, né? Mas tem um agravante nos Estados Unidos, Isa. Não sei fazer mérito desse caso no Brasil, mas eu consigo falar dos Estados Unidos, que é o seguinte: no meio desses grupos causando esses vandalismos todos, e que sim, como o JP falou, olha, tem gente que tá se aproveitando porque, sei lá, tá desempregado, então a galera estourou a fábrica lá do Cheesecake Factory, invadiu, roubou um bolo. Isso é uma coisa. Não tô dizendo que é justificável, não tô dizendo... É outro papo. Agora é o seguinte, existem pessoas que é sabido e foram presos, etc. Pessoas que são supremacistas brancos, que estão no meio dessa situação, e há muitos vídeos dessas pessoas que arremessaram coquetel molotov em restaurantes que, por um acaso, os donos ou sócios, etc., são afrodescendentes. Existe pelo menos um federal officer, o nome dele é David Underwood, 53 anos, em Oakland, afrodescendente, que levou um tiro e morreu na hora. Uhum. Tá, isso aí tem que ser dito, porque senão passa batido, né? Ninguém fala essas coisas. Já então... tá tudo no meio, tá tudo acontecendo junto, né? Virou essa muvuca toda. Então tem gente atirando em policial, tem gente pondo fogo em propriedade privada, vamos dizer assim. Inclusive, agora eu vou falar do presidente, que o presidente... Isso, agora eu vou falar do presidente, porque a resposta foi violenta, né? E até motivada por essa figura, né, do Donald Trump, que ao invés de tentar apaziguar a situação, coloca mais fogo na parada toda, né? Começa no dia que ele solta o tweet dizendo: eu vou tornar o grupo Antifa terrorista nos Estados Unidos. Até
agora eu ainda não sei se isso foi legal ou não, se foi uma movimentação legal ou não, porque a legislação prevê somente para grupos estrangeiros, né? E esse é um grupo descentralizado, não tem... Achei muito curioso o negócio do Trump é o seguinte: essa estratégia que elegeu o Trump, elegeu o Bolsonaro no Brasil e outros caras dessa mesma linha, para ela funcionar, você precisa ter um oponente, né? Um oponente para estar ali chocando, em choque o tempo inteiro, né? Quem era o oponente até nesse momento agora? Era o vírus. O vírus, ele não tem como bater de frente com o vírus. O vírus não tem rosto. O vírus no terror, ele é mais forte, ele avassala o negócio. Então ele se aproveitou para tentar criar um novo oponente. Ele tá todo embananado. Eu sei, e aquela imagem, né, dele saindo, polícia abrindo caminho, né, com spray, não sei o quê, aquilo provocou uma ira. Ele tá sendo processado. Ele provocou uma ira de gente dentro do Partido Republicano, já teve críticas. No meio de tudo, ele ainda veio com aquele negócio de invocou o ato lá, né, ele cogitou, ainda não é oficial. Nem então vai. É isso que eu queria dizer. Nem vai. Isso ele fez mais pra causar do que por pra causar, Mas gera a resposta. Você teve o general lá, o Metz, que foi o secretário de defesa, vindo a público pra falar... Ele falou, vocês estão malucos usando tropas dos Estados Unidos contra americanos. Você tem os ex-presidentes, né? Primeiro o Bush, logo em seguida o Obama, vindo com declarações muito fortes também. Já essas declarações são uma resposta a essa atitude do Trump, né? Então tem várias coisas aí no meio acontecendo e na parte de política também, né? Porque ele tá tentando encontrar um rumo para estratégia política funcionar nessa... Pra campanha. O discurso político direcionar pro lado que ele quer, né? E aí o que eu ia abrir parênteses saiu um estudo de uma universidade que mostrou que com a questão racial, né, o Biden teria aberto maior vantagem sobre o Trump. Exatamente da forma como ele lidou, né? Os americanos confiam mais no Biden para lidar com a questão racial do que no Trump. E aí eu queria levantar uma questão que eu ainda não vi isso ser analisado, até porque a campanha eleitoral está muito abafada por tudo que está acontecendo. A gente muito em breve vai ter que abrir um espaço aqui na Pauta Quente de volta para a eleição americana, hein? Tá tanta coisa maluca acontecendo, mas a gente vai ter que abrir esse espaço aqui na Pauta Quente. O que eu queria perguntar é o seguinte, JP, o Partido Democrata já disse, né, a família Obama fala muito isso, a Hillary fala muito isso, que a eleição de 2016 foi perdida porque os democratas não foram às urnas, né? Faltou a presença do voto feminino e do voto negro em estados-chave. Esses protestos podem ser um desencadeador para que as pessoas vão votar mais, né? E exijam seus direitos. A gente viu aí, a gente comentou por alto problemas de estados, o Trump ameaçou cortar auxílio, né, emergencial de estados que favorecesse o voto domiciliar, porque isso favorece os democratas. Então, acho que essa movimentação toda essa questão racial acaba gerando uma plataforma positiva para os democratas, muito mais do que para os republicanos. E muito mais para o Biden do que para o Trump, pensando só nas figuras e não nos partidos como um todo. Uhum. Bom, e no final de tudo, a gente tem que mencionar os protestos estarem acontecendo em época de coronavírus. Sim. Né? Sim. Isso vai ter um outro impacto que a gente vai perceber daqui a uma semana, 10 dias talvez, nos números de infectados. Uhum. Né? Nas aglomerações. Inclusive, hoje eu vi uma notícia que já pediu para todo mundo que estava envolvido, né, nesse evento aí, lá da foto do Trump e tal, entrar automaticamente de quarentena. Porque quando eles jogam o gás, as pessoas tossem pra caramba por causa do gás. Então saiu tossindo umas pessoas em cima das outras lá. Então você já pediu pra todo mundo entrar de quarentena, né? Ou seja, no meio disso tudo tá sendo... A gente sabe lá o que vai acontecer, né? E sabe o que eles fizeram? Eles criaram um raio. É aquelas cercas móveis, né? Para o pessoal fazer bloqueio. Existe um raio de não sei quantos quarteirões em Washington. Então não dá mais para você fazer manifestações na frente da Casa Branca, por exemplo. Já foi... Ok, mas já pintaram lá a rua de
né? Com o nome do Black Lives Matter, já mudaram o nome da rua pra Black Lives Matter, então já teve seu efeito, né? Eu só queria concluir essa pauta quente dizendo o seguinte: independente do que aconteça, que o presidente fale ou deixe de falar, ele é o presidente, ele pode sim declarar o que ele quiser, não quer dizer que ele está executando aquilo que ele está dizendo, não quer dizer que ele esteja certo também. Você trazer de volta o ato de 1807, o ato de insurreição, para usar tropas americanas contra americanos, que justamente isso teve que acontecer por conta de conflitos de secessão, etc. Isso é um erro, tá? Você fazer os seus protestos está dentro do seu direito? Sim, está dentro do seu direito. Você tocar fogo, propriedade privada, também não está certo, tá? Porque tem, como a gente falou, são lojas que às vezes pode ser de uma família, que pode ser afrodescendente, pode ser uma minoria, pode ser qualquer outra minoria, na verdade, que não tem nada a ver com a história, entendeu? O cara tava lá só tentando, sei lá, vender comida, que seja, pra gente que tá com Covid em casa, sabe? Taca fogo só na delegacia. Taca fogo na delegacia? Não sei também, porque policial tem família, sabe? Eu tenho 4 vizinhos aqui, policiais na minha rua. Esvazia e taca fogo. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: 2 erros não justificam um acerto nessa história toda. Quando, na verdade, a resposta tem que partir do legislativo, e para partir do legislativo, a galera tem que votar. Eu acho que esse que é a moral dessa história toda. A galera tem que votar para que se mude alguma coisa de fato. E vale lembrar uma frase... Pô, muita gente que escuta aqui o programa assistiu, de Battlestar Galactica, né, do general Adama, quando pergunta para ele se o exército deve tomar a função da polícia. E ele fala que não. Polícia é polícia, exército é exército. Quando o exército tem que exercer a função da polícia, o povo vira o inimigo, porque na concepção do exército ele está ali para defender o estado do inimigo. Então, se ele toma o papel da polícia, o povo vira o inimigo. Então, isso é muito errado. Seja no espaço sideral, nos Estados Unidos ou no Brasil. Exatamente. Eu queria deixar só um paralelo, né? A gente não chegou a falar das manifestações no Brasil porque elas não passam pelas mesmas questões que passam nos Estados Unidos, mas não deixou de ser um modelo, né? Não deixou de você ver os Estados Unidos entrando numa revolução social, se a gente pode chamar assim, em defesa de uma pauta, e bem ou mal a gente pode fazer um paralelo aqui no Brasil, né? São manifestações que vão muito de encontro ao que o presidente vai falando, como o Gustavo falou. Não importa exatamente o quão certo ou errado estão as falas do presidente, mas às vezes é em consequência do que está sendo falado. Os protestos no Brasil têm muito disso, né? De um embate político, de ir ao encontro desse discurso muito inflamado, como o JP falou, que foi o que elegeu tanto o Trump quanto o Bolsonaro. As coisas têm que ter consequência. Up next. Up next. Estatística. Os números A complexos. estatística é uma ferramenta. Estatística dessa semana tem a situação que vive a imprensa hoje, liberdade de imprensa, né, Gustavo? Qual o número que você puxou aí? Quem tá na chuva tem que se molhar, né, JP? Mesmo que seja de bala de borracha. A gente tem aqui informação de que ao menos, ou pelo menos até quinta-feira dessa semana, ao menos 125 repórteres e câmeras e jornalistas em geral que estavam cobrindo os protestos em loco, ou levaram tiro de bala de borracha, tomaram porrada, ou foram presos. Em algumas situações até por quem estava protestando. Exato, eu acho que a palavra é cerceados, né? Eles acabaram sendo cerceados por estar no meio da muvuca, né? Inclusive teve aquela galera da CNN que foi presa porque não obedeceu um local que falaram que ele tinha que estar, né? Ou seja, eles não podiam mesmo estar envolvidos no negócio. E tocaram fogo, teve um ataque à CNN em Atlanta, né? Que é a sede, que a gente fala, mas o que vai resolver você botar fogo num coisa que faz um veículo de comunicação, por mais que você ame ou por mais que você odeie. Esse ataque à imprensa que tem acontecido nos Estados Unidos e no Brasil e em vários outros lugares é muito perigoso, né? Por mais que você não concorde com aquele veículo em específico, assiste outro, cara, ou outros. Mas esse ataque à imprensa é muito perigoso, o que a gente está vendo, né? E é coordenado, né? Não é isolado, ele é coordenado. Hoje saiu um vídeo, o Trump foi assinar uma
uma lei, e aí o jornalista começou a questionar, né, sobre a questão, todas as manifestações, questão racial. Ele fez sinal pro jornalista calar a boca, né? Ele não verbalizou como outros presidentes já fizeram, e como ele mesmo já fez no passado, mas ele literalmente mandou o jornalista calar a boca. Então, tá cerceando não só a imprensa, mas a liberdade de expressão, né, que é uma das bases dos pilares da democracia. Tem maneiras mais educadas de resolver esse problema, né? Up next. Up next. Isa, deixando o Covid e protestos de lado, o que você traz pra gente hoje na figuraça da semana? Quem diria, né, que a gente ia conseguir alguém completamente fora desse cenário, mas o nosso prêmio de figuraça da semana vai para Elon Musk, basicamente pelo seu enorme feito no lançamento do Falcon 9, que é da empresa espacial do Musk, né? Ele é muito conhecido por ser dono da Tesla, mas ele também é o dono da SpaceX, cujo grande objetivo é levar as pessoas ao espaço até de forma turística, né? Quem sabe o JP um dia estará vendendo bilhetes para o espaço. Mas, por que o Falcon 9? Por que ele tá aqui hoje? Porque foi uma missão histórica. É a primeira missão tripulada da empresa. É uma parceria com a NASA. Tanto que no foguete tem o símbolo da NASA da década de 70, se eu não me engano, né? Pelo enorme sucesso do retorno do foguete, essa é uma das diferenças da SpaceX, que reutiliza os foguetes para redução de custo. Além disso, foi uma missão para colocar 2 astronautas americanos na estação espacial e, depois de muitos anos, a NASA tinha cortado, né, o funding, o financiamento para lançamentos de foguetes tripulados de bases nos Estados Unidos. Então ela estava usando, por exemplo, bases no Uzbequistão, né, usando o programa russo. E com a SpaceX voltou a lançar astronautas direto de território americano, que saiu aí dos vizinhos dos meninos de Cabo Canaveral, do Kennedy Space Center, né? Os shuttles que elas usavam estavam tecnologicamente ultrapassados, né? Isso é parte da explicação de por que eles pararam. E também escolheram não continuar os investimentos nessa área, né? Tem muito dessa questão de corte de custo, porque a NASA é muito cara. Mas eles estão fabricando outros. Não é que eles abandonaram eles não todo, desistiram. não. Inclusive, lá no Kennedy Space Center tem um pavilhão, um prédio lá, que é o prédio mais alto aí, você vê, que é onde eles constroem. E ele foi fechado para visitação há cerca de uns 2 anos atrás, porque eles começaram a construir lá dentro o negócio, e aí, por uma questão de confidencialidade, ninguém pode visitar. Eu tenho 2 observações a fazer, que é o seguinte, e é interessante esse negócio de reutilizar os foguetes, e para deixar claro que eles estão reutilizando, o Musk não deixa pintar. Então, se você olhar o foguete de perto no lançamento, né, na câmera, num detalhe lá, você vê as marcas do próprio atrito do foguete com o ar, que fica na pintura, as ranhuras, tudo, você consegue enxergar tranquilamente que, olha, putz, né? Realmente os caras estão reutilizando aqui os foguetes. A outra é que, nesse negócio de reutilizar, a SpaceX economiza uma grana violenta. Já acredito que eles devem estar muito próximos do break-even, e tudo leva a crer que a SpaceX é, na verdade, a grande empresa do Elon Musk, a mais rentável e a que provavelmente vai segurar o capital de giro ali para a Tesla e etc., continuar operando até que eles consigam chegar num volume ali similar às outras fabricantes de carro, etc., do mundo. Quem diria, né, que as viagens espaciais acabariam dando resultado financeiro mais rápido do que os carros elétricos. Agora vamos falar umas outras coisinhas, porque o Elon Musk, ele já flertou em estar aqui no nosso programa algumas vezes, quando a gente fica discutindo a pauta, né? Às vezes como personalidade, como tá hoje, em algumas outras situações, como até o bizarro, né? Do que acontece. Recentemente ele se envolveu aí numa questão, numa briga aí de reabertura lá, que foi um tanto bizarra, da forma que ele queria reabrir na marra,
fábrica da... É o que a gente falou, a pessoa é livre pra falar o que ela quiser, mas tem que ter consequências, né? A Europa disse alguma coisa que, já que tá todo mundo aqui em quarentena, todo mundo fechado, nós vamos dar prioridades pra carros elétricos. O Elon Musk se assanhou todo e falou, meu Deus, eu tenho que fabricar carro como se não houvesse amanhã, eu vou abrir minha fábrica, não sei o quê. Aí começou a comprar briga com todo mundo, com o governador, com o prefeito, etc. Então, ao mesmo tempo que ele ia ser visionário, né, do Tesla, da SpaceX e tal, ele aos poucos também assume um pouco do que acho que é Zagal que fala lá no Nerdcast, que ele tem tudo pra se tornar um vilão do James Bond, né? ele assume um pouco esse personagem também, né? Talvez até pelo ganho de holofotes e tudo mais, o ego vai mexendo com a pessoa, e ele é sujeito a pataquadas também, como naquele caso dos meninos lá da Tailândia. O cara também não é porque ele é um visionário que ele é Deus, ele é perfeito, né? Não, aí começou a falar besteira, falar, meu Deus, se não vai, eu vou ficar pobre porque minhas fábricas estão fechadas, eu vou começar a vender as minhas propriedades. Tá tipo, mano, qual é? É tão descolado da realidade, né, gente? E esse é até uma questão que se torna mais importante do que nunca o programa americano não ser dependente dele, a NASA ter continuar também a sua função, porque é de interesse público, né? O interesse dele é o interesse, acima de tudo, o interesse privado. A gente tem que saber medir as coisas. Então não entrega o programa espacial na mão dele. Não. E que fique claro, né, JP? Você tá falando aí de programas espaciais. O Elon Musk, Tesla e, enfim, todo esse lado dele de Vale do Silício é um dos maiores lobistas dos Estados Unidos. Sentaram na mesa com a Hillary, sentaram na mesa com o Donald Trump, conversaram e sabe, que quiseram formar ali um board de notáveis para ver qual a direção que os Estados Unidos deveria ir, e depois começaram a se afastar de novo, aí vira e mexe eles se aproximam. Então quer dizer que não fique assim todo mundo pensando, por mais que tenham fãs, que... No fim das contas, o interesse privado sempre prevalece. Sempre prevalece. E aí tem mais uma coisa, já que a gente tá nele, temos que emendar com mais um assunto, né, que ele fletou com o Bizarro, que era o negócio lá do filho dele, né? Eu queria que ele fosse pauta do Bizarro. Quando saiu essa notícia, eu joguei no nosso grupo, falei, gente, por favor. Ele teve um filho há menos de um mês, né? E ele queria registrar o nome da criança como X, AE, que é na verdade um símbolo junto, né? Que é um símbolo fonético, A-12, né? E deveria ler como X, Ash, A12. Então, o X, a variável X, né? Que eu achei muito louca. O AE, que seria a escrita Elven, de inteligência artificial, que também significa amor. Achei muito louca também essa linguagem, que inteligência artificial e amor são as mesmas coisas. E A12, A12, é uma referência ao Archangel 12, que é o precursor do avião SR-17, que o Elon Musk admira muito. O problema é que, segundo o Estatuto da Califórnia, não se pode registrar crianças com qualquer símbolo que não seja do alfabeto americano. Então, eles não puderam registrar o 12, né, o algarismo 2, e resolveram trocar isso pelos números romanos, que dá XII. E até agora não se sabe se eles conseguiram registrar esse símbolo AE, porque também não é um símbolo do alfabeto. Mas, para vocês saberem como ler o nome, eu e o Gustavo estávamos praticando, né, Gustavo, antes de entrar. X, Ash, Xi. É isso? É, mais ou menos, né, Isa? Há controvérsias, e eu vou falar que isso aqui é mais bizarro. Eu conheço um casal que batizou o filho de X mesmo, de X. Não, então não é o primeiro X que eu ouço falar, viu? Mas eu fiz uma brincadeira no Twitter que é o seguinte: o X tem som de Z no alfabeto americano, né? E esse Ash, esse símbolo fonético AE junto, tem som de E. Então, eu, né, fazendo essa brincadeira, eu falei que o nome do filho dele é Zezinho, né? Que é Z, o X, E, né? Zé, X e I, Zezinho. Ele é quase mineiro. O que diga de passagem seria muito, muito melhor, né? Do que essa pataquada toda. Pois gente, é, que loucura, isso aí, né? gente. Mas não está aqui pra bizarrice, por incrível que pareça. Up next. Exato. Up next.
enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we. You can actually see Russia from land here in Alaska. E por falar então em bizarrice, Neymar Júnior na área. Pois é, JP, foi uma quarta-feira, foi muito engraçado, porque assim, o dia começou com a notícia, né? Olha, o Cristiano Ronaldo vai estar acabando a temporada, ou deveria ter acabado a temporada na Europa. Ele vai receber mais 105 milhões de dólares, alguma coisa assim, de salário. Não inclui patrocínio nem nada. E graças a isso ele atinge a marca de 1 bilhão de faturamento, né? Com esse contrato dele com a Juventus e tal. Então, Cristiano Ronaldo aí, o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário. Parece que é 6 milhões por post no Instagram que ele faz, né? Que ele cobra. Meu Deus. Uma coisa assim. Só que no mesmo dia que sai essa notícia, sai a seguinte notícia. Alguém utilizando o CPF e demais dados do nosso amigo aí Neymar Júnior conseguiu ser aprovado no recebimento de auxílio de emergência do governo federal brasileiro para ganhar incríveis R$600. Então tá aí, no mesmo dia que Cristiano Ronaldo se torna bilionário, o Neymar conseguiu os seus R$600. Parece brincadeira, né, cara? É óbvio que tem alguma coisa maluca aí, e alguém deve estar usando, mas é muito a cara de Brasil isso, né, cara? É bizarro demais e, assim, só para fazer um adendo que no final do dia a matéria foi atualizada dizendo que, apesar de que, né, ter sido aprovado mais cedo, agora à tarde o status voltou e o pedido de emergencial voltou a ficar em análise. Então, pobre Neymar... Não foi nem negado. Ficou em análise. Voltou pra análise. Ai, gente. Voltou pra análise, exato. Tinha que ser investigado, né? Se investigar quem é que tá usando os dados aí, né? A coisa que mais tem no auxílio emergencial no Brasil é fraude. Pois é, isso tem que ser investigado, porque é óbvio que não é o Neymar que tá pedindo. R$600 pro Neymar, pô. É isso que eu ia dizer. Eu fiz uma conta, eu peguei o salário, só de salário, não é, de novo, não inclui outras atividades do jogador. Só de salário, o senhor Neymar recebe a cada 38 segundos R$600. Então tem que ser investigado, porque isso obviamente é uma fraude. Up next. Up next. Economia mundial. E pra falar de economia, Bela, o que manda aí pra galera? Eu mando que eu tenho que admitir, meninos, vocês estavam certos. O nosso V de recuperação, o nosso não, o meu, né, que eu esperava quando a gente começou a falar de recuperação econômica da pandemia, parece cada vez mais distante no Brasil. Eu ainda acho que eu preferi estar errado, só pra deixar isso registrado, por favor. Não, pois é, por isso que me dói muito, assim. Ele marca também uma interpretação, né, a dificuldade de interpretar o que estava acontecendo naquele período em março, né? Por exemplo, a NBA não tinha a menor ideia que quando parou ali ia ficar parada até 31 de julho. E tantos outros, né, que não tinha a menor ideia e estão aí ainda batendo a cabeça para ver como é que se resolve, né? E eu acho que é muito isso que você falou, JP, porque quando eu, por exemplo, acreditava, né, na recuperação em V, esperava-se que a economia fosse ficar fechada 2 meses e retornar ao normal, né? E a gente já viu que não existe esse normal como era antigamente. A retomada é muito mais lenta. Então a gente vai citar aqui alguns fatores, mas é bem isso, né? A gente não tinha leitura 2 meses atrás do que ia acontecer. E, na verdade, hoje, gente, eu venho comentar e complementar um texto muito bom do Alexandre Schwartzman. Ele foi meu professor na pós, ele é um economista que eu admiro muito. Ele já trabalhou para banco, já trabalhou no Banco Central, então ele tem experiência tanto dentro quanto fora do governo. E esse texto essa semana a gente vai compartilhar aí nas redes sociais. Ele mostra exatamente isso que a gente falou, que o retorno, né, a recuperação da curva econômica do Brasil não vai ter uma característica de V, mas de U, o que é uma recuperação muito mais lenta e talvez uma queda muito mais profunda, tá? Então, falando de números aqui,
O primeiro trimestre, enquanto nos Estados Unidos e outros países há cálculo de PIB por mês, né? No Brasil é só trimestral. Então, o primeiro trimestre, uma queda de 1,5%, sendo que a pandemia basicamente só afeta março, né? Então, você vê que um mês compensou os meses de janeiro e fevereiro, que mostravam uma recuperação muito discreta, mas os números eram positivos. E determinados dados do BC mostram uma queda de 6% na produção industrial de março, que bateu o recorde anterior, que era da crise de 2008. Dados de desemprego também estão um pouco desatualizados, porque o trimestre de desemprego termina em janeiro, e aí o próximo agora que saiu, os dados saíram de abril. Então, até o final de janeiro, 11,2% de desemprego, subiu um pouquinho para 12,5% terminado em abril. Parece pouco, mas em termos absolutos são 5 milhões de desempregados a mais, dos quais 3,7 milhões do mercado informal. Além disso, existe um número, tá, gente? Quando a gente fala de desemprego, que a gente fala de desalentados. O que é isso? São pessoas que estão desempregadas, gostariam de ter um emprego, mas não vão em busca, não procuram emprego, porque elas acham que elas não vão encontrar. E bateu ao recorde de 5 milhões, a recorde da curva histórica, tá? Além de tudo, a gente comentou no episódio passado uma queda forte dos rendimentos da renda das famílias de 3,3%, também é a maior queda em qualquer período da história. Esse texto do Schwartzman, o que eu acho muito interessante, é que ele mostra que esses dados refletem poucas semanas do impacto do Covid. Isso não é uma medida da crise como um toda. Então a gente pode esperar resultados ainda muito piores, especialmente para PIB. A expectativa dele, de muitos economistas, é uma retração de 10% no segundo trimestre. E para vocês terem ideia, gente, 10% bate todos os números de 1980, da década perdida, da maior recessão mais longa que o Brasil já viu. Então, assim, os números estão muito, muito ruins, tá? Então, os números no Brasil são especialmente ruins, piores do que em outras partes do mundo, faz com que a retomada aqui desacelere. E aí, o que eu queria trazer, né, que não tá nesse texto, e o que eu queria trazer para vocês? Por que no Brasil, então, tá sendo pior? Por que a expectativa de recuperação aqui é muito mais lenta do que no restante do mundo? Primeiro, muito pouco acesso de micro, pequena e média empresa ao crédito. A gente comentou que sobrou, entre aspas, crédito, não porque as pessoas, né, foi muito grande essa opção, mas porque o crédito não foi adequado a quem precisava e ao que era necessário. Já falamos também da saída de capital estrangeiro, que também é muito forte. Isso é causado por uma série de motivos, mas também pela instabilidade política, né? Então, falamos aí um pouquinho na pauta quente, a forma como o presidente se coloca atrasa investimentos, atrasa outras políticas públicas, causa certos desgastes. Falamos do auxílio hoje, então a gente está vendo muitos escândalos. Saiu nessa semana um estudo no Valor Econômico mostrando que muitas pessoas de classe A e B conseguiram acesso ao auxílio de R$600. Teve dinheiro sumindo das contas digitais da Caixa, militares, então o auxílio foi muito mal planejado. E a gente está vendo uma reabertura no Brasil no momento que ainda não temos a pandemia sob controle. E se houverem novos focos e novas ondas de contaminação, a gente pode ver realmente um resultado econômico ainda pior. O que a gente tem em comparação é a China, que depois de todo esse período, né, a China já tá com essa pandemia para lá de 6 meses, eles ainda não retomaram todas as atividades, só estão com 90% da capacidade. Então a gente pode esperar que vai se arrastar essa história no Brasil ainda por um período bem mais longo do que a gente antecipava quando a gente começou a falar de Covid. Isa, às vezes uma crítica que a gente recebe aqui no Podnext é que a gente só comenta, a gente às vezes não dá sugestão, a gente não ajuda, vamos dizer, de alguma forma o governo, etc. Você tem alguma ideia do que o governo poderia fazer para... Peraí, cara. Aí eu tenho que rir, cara. A nego critica que a gente não ajuda o governo? Ah, você não quer saber os e-mails que a gente recebeu aqui, viu, JP? Eu, no alto do meu não doutorado em Chicago, tá, gente? Vamos deixar bem claro que eu não tenho um doutorado em Chicago como Guedes e como Schwartzman. Eu acho que a grande falha do Brasil foi na cessão de crédito.
tá? Que foi uma coisa que a gente viu muito pesado. A Europa agora tá enfrentando determinados problemas, né? A Alemanha, a Suprema Corte alemã brecou a ajuda alemã ao bloco, né? Mas a gente viu isso com muito peso nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Eu acho que foi muito pouca opção de crédito e o que teve foi muito inadequado, tá? Não houve estímulos. Eu vi muita gente criticando os bancos. É claro, tem minhas infinitas críticas aos bancos, ao spread bancário e tudo, mas acho que faltou estímulo do governo para a cessão de crédito, para garantias aos bancos. Os bancos se fecharam em crédito ao mesmo tempo em que eles estão sob ataque do legislativo, numa legislação muito negativa para o setor bancário, o aumento de impostos. Então, acho que se tivesse que apontar um principal erro, eu acho que seria o setor de crédito. É isso aí. Up next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta! Hoje, no dia que estamos gravando, é o dia do meio ambiente. Gustavo mereceria um troféuzinho se não fosse a notícia. Eu não tenho nada demais. O meio ambiente vai continuar meio ambiente, o ser humano vai acabar em algum determinado momento. Tá? Na verdade, o meio ambiente só vai continuar meio ambiente se o ser humano acabar, né? Não, o planeta continua, Isa. A notícia em destaque hoje ela é muito particular com relação ao que aconteceu no parlamento da Holanda, porém ela é meio que uma notícia que eu acho que vai passar a ser tendência, que é o seguinte: o parlamento da Holanda é oficialmente o primeiro grupo legislativo que de fato não aceitou as condições postas no acordo Mercosul-União Europeia e se recusou a ratificar sua parte que diria respeito aos Países Baixos, né? E isso com base nas questões de economia e as questões do meio ambiente. A Holanda diz que apesar do agronegócio brasileiro ser muito grande, um dos maiores do mundo, etc., ele não é tão moderno quanto o europeu, ele não respeita essas questões do meio ambiente. Seja não necessariamente apenas desmatamento, mas aí os holandeses também resolveram colocar tudo, né? Então emissões de gases na atmosfera, os transportes precários no Brasil, por ser caminhão, etc., estariam queimando diesel, né? Se tivesse às vezes mais trem, ou trem elétrico, o que quer que seja, eu não sei o que eles querem que faça também, vamos ser sinceros, mas a real é que eles falaram que eles não vão aceitar, eles não vão ratificar, e a gente já tinha mencionado, pelo menos não aqui no Podnext, mas em outros canais que eu participo, já tinha sido mencionado que, por exemplo, o caso do Canadá, o acordo de livre comércio do Canadá com a União Europeia, que ficou emperrado por décadas por causa da Bélgica, porque o pessoal das mineradoras belgas, principalmente do sul, perto com a França, não admitiam que as mineradoras canadenses pudessem entrar no bloco, e aí, obviamente, porque o minério canadense era muito mais competitivo do que o minério ali belga, e ficou emperrado só porque um legislativo falou, não vai rolar. Então, com essa posição da Holanda, a gente já pode mas a Holanda não deve ficar sozinha nessa, né? Não, a Holanda não vai ficar sozinha, mas a Holanda já foi o primeiro e isso aí já é o suficiente para emperrar o acordo de vez. É isso que eu tô querendo chegar. Mas vai ser mais contundente do que isso, né? Do que só Sim. Você pode colocar aí pelo menos mais 5 anos se degladiando ali o Itamaraty, relações internacionais, toda essa turma aí, tentando convencer os holandeses de assinar. A partir do momento que a Holanda negou a ratificação, o legislativo francês também já falou, não, tranquilo, a gente também não vai assinar esse negócio, porque a gente não consegue fazer negócio com alguém que não respeita o Tratado do Clima de Paris. Inclusive foi uma declaração da ministra do Meio Ambiente da França, a Elisabeth Borne, falando especificamente do Brasil neste caso aqui. Mas faz parte de um contexto maior, porque, por exemplo, os Estados Unidos também não respeitam e ela provavelmente faz negócio com os Estados Unidos, né? Não. Fazer negócio é uma coisa, você ter um acordo de livre comércio é completamente diferente, JP. Sim, mas eles têm livre comércio com os Estados Unidos também. Sim, mas não de livre comércio. Não livre comércio, mas acordos próprios, né?
Mas assim, o Brasil não vai deixar de Sim, vender carne para a Europa, o Brasil não vai deixar de vender, sei lá, para o resto do mundo, etc. Agora, não vai vender com um custo menor de impostos. Algumas barreiras, não só tarifárias, algumas barreiras fitossanitárias vão ser mantidas. A gente está vivendo um momento de transição nessa relação comercial do mundo, né? Com vários acordos globais sendo quebrados e esses acordos bilaterais para todo lado, né? E isso não vai dar certo no longo prazo. Alguma coisa diferente vai ter que acontecer. Mais ou menos, assim, dá um pouco mais de trabalho, mas também eu consigo enxergar um pouco mais de vantagem. Sim, mas ele não é sustentável a longo tempo. Não é sustentável. Não, mas a questão aqui é até mais abrangente, como você falou, JP, que é o seguinte, o Brasil poderia tranquilamente ser um líder global nessa questão de vender, vamos dizer, uma carne de boi que seja, ou uma proteína, né, animal de qualquer fonte que seja, ou que seja melões ou frutas, etc. Poderia ser o pioneiro dizendo, olha, apesar de tudo, apesar de que o desmatamento não é zero, as queimadas não são zero, a gente ainda é o melhor do mundo nisso aqui, tá vendo? Porque a gente tem Mas isso dá trabalho, cara. O Brasil não tá no DNA do Brasil. O DNA do Brasil, infelizmente, é extrativista. Esse é o DNA. Então ganhar dinheiro, fácil, ganhar dinheiro rápido, dá trabalho. Ganhar dinheiro dessa dinheiro forma aí dá dá trabalho. Então não não tá no DNA. Mas eu achei muito importante a gente falar de um lado mais político na pauta de hoje, coincidindo da gente estar gravando no dia do meio ambiente. Porque eu acho que essa é a onda do momento. Essa é a onda que a gente precisa abraçar, política, para a gente ver mudança em todos os outros segmentos, de racismo, de tolerância, de tudo. O meio ambiente vai ser esse catalisador, e a gente está vendo movimentos assim acontecerem, principalmente na Europa, né, de força política migrando para o lado. E quando a gente... Lá atrás, né, antes até do episódio piloto, quando a gente desenhou o que era a ideia desse programa aqui, o que a gente queria fazer, eu acho que na cabeça de nós três ficou muito claro que a pauta de meio ambiente era uma das mais importantes, se não a mais importante do programa, porque politicamente esse é o caminho. É aqui que está o caminho, é aqui que a gente vai, de repente, conseguir mobilizar as pessoas e, a partir desse entendimento da importância do meio ambiente, abrir a cabeça para outras áreas também. Ainda não é o grande tópico que vai fazer muita gente virar a cabeça. Mas vai chegar lá. Mas tá chegando. Vai chegar lá. Tá chegando. Eu acho que isso tá chegando. Independente de lado político, há movimentações nesse sentido. E eu vou dizer aqui, por exemplo, você já tem um posicionamento dos grandes financiadores do mundo. Alguns bancos já falando, eu não dou mais dinheiro para sustentar a indústria do carvão. Ponto. Porque eu não acho que tem futuro aí. Fim da conversa. Então tá devagar, ainda não tá num ritmo acelerado, mas eu acredito que há uma conscientização das pessoas para buscar a energia solar para as casas. Ainda falta um pouco mais de incentivo, ainda falta um pouco mais de apoio mesmo, né, moral do governo, o que quer que seja, para que isso aconteça. Mas eu acredito pessoalmente que vai acontecer. Ainda estarei vivo para isso. Com certeza. Essa é a esperança. Mas assim, não é a realidade de hoje, pode parecer que não é a realidade de hoje, mas há uma movimentação para chegar lá. Isso aí. Up next. Up next. Anote no seu calendário. JP, traga para nós a sua já tradicional agenda histórica. Isso, né? Continuar a lembrar que tem acontecido algumas coisas no mundo que, né, a gente teve eleições em alguns lugares dos Estados Unidos essa semana, mas tá acontecendo tanta coisa que a gente não tem nem prestado tanta atenção nesse tipo de notícia antes, né, delas acontecerem para marcar aqui na agenda. Vamos ver se começo a prestar mais. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho de história. No dia 7 de junho de 1939, o rei
rei George VI visitou os Estados Unidos e ele se tornou o primeiro rei do Reino Unido, né, a fazer isso desde a independência americana. É significativo, dentro até daquilo que eu falei, de certas coisas têm cicatrizes muito profundas, né? Essa é uma delas. Não, tem orgulho aí envolvido, tem um monte de coisa. E o George, avô da atual rainha, ele cruzou a fronteira lá do Canadá, o Niágara, até os Estados Unidos, depois visitou Nova York, alguns outros lugares e tal, mas foi o primeiro rei. Também em junho 7, só que de 1942, 3 anos depois, o George já não era mais o rei, já tinha morrido, foi o dia que acabou a Batalha de Midway, lá no Pacífico. E essa batalha, teve até um filme recente, se eu não me engano, né? Com esse mesmo nome, Midway. Eu não vi o filme não, mas eu sei que tem um filme agora recente. Essa batalha é chamada, aqui nos Estados Unidos, de Turning Point, né? A batalha que virou a história, né, lá do Pacífico, já que tudo indicava que os japoneses não seriam derrotados por lá, né? Salvo engano, a ilha de Midway ainda é domínio americano. Lá no meio do nada. E foi uma tremenda de uma estratégia ali de inteligência contra inteligência e tal, para se chegar na vitória, e a partir dali tem outras batalhas e outras vitórias importantes, mas a partir dali foi o contrário, né? Foram os Estados Unidos migrando cada vez mais até chegar no Japão. Se antes eram algumas defesas de território, agora passava a ser recuperação e ataque. Então essa foi a batalha-chave da Guerra no Pacífico. No dia 8 de junho de 1968, o homem suspeito de matar o Dr. Martin Luther King, o James Earl Ray, foi preso. Ele é preso e depois ele é solto. Nunca se provou que ele fosse o real assassino. E vai dentro dessa questão que a gente falou de impunidade lá no começo do programa, né? E toda essa indignação. E a família do Martin Luther King já se pronunciou até a favor do James Ray. Ele disse que já algumas vezes que foi alvo de uma conspiração e tal. O fato é que na última revisão que o governo americano fez do caso, eles apontam de fato o James Ray como ter sido ele, motivar por motivos N's e com conspiradores não identificados, que ter sido ele mesmo que matou, ou seja, mais um... Né? E é justamente esse paralelo que o JP está construindo, é justamente um dos paralelos que muita gente tem usado para, justamente nesse caso do George Floyd. Foi um estopim, já obviamente estava rolando o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, mas a coisa ganhou muita força com a morte do pastor. Vou fugir completamente aqui da pauta, mas teve um tweet muito engraçado essa semana. O O.J. Simpson tweetou qualquer coisa, e aí ele caiu de pau, né? Pô, não sei o que, tá então você tweetando sobre impunidade, não sei o que, papapá. Aí um cara, e aí deu uma viralizada, porque um cara falou, ei, deixa o homem em paz, porque ele foi o único que conseguiu bater o sistema aí, né, cara? E saiu com... Único no sentido de único da raça negra, né? Que conseguiu bater o sistema e reverter a coisa aí do negócio. Mas, enfim... Não, o único não deve ter sido, mas sabe uma curiosidade? Famoso, uma curiosidade, JP, é só um assunto que a gente vai abordar mais pra frente, mas o mesmo médico legista do caso O.J. Simpson é o mesmo médico legista do caso George Floyd. Nossa tá? Senhora, que coisa, né? Então aguardem fortes emoções em algum programa futuro aqui do podcast. Isso aí. Por fim, mais uma coisinha, em junho 8 também, de 1949... é publicado 1984, o livro do George Orwell, que é incrivelmente atual. Sim. E dá gancho aí para tema de nosso futuro programa também. Ele envolve população sendo vigiada, né, para ter direito e opiniões suprimidas, fake news para todo lado. Eu postei um tempo atrás no meu Twitter uma carta que o George Orwell escreveu antes dele escrever em 1984, em que ele fala que o grande medo dele não é a direita ou a esquerda, ele escreve isso aí, né, logo depois da Segunda Guerra, e ele fala que o medo não é a direita ou a esquerda, mas o autoritarismo. Uhum. Então... É, o meu também.
É muito... E é mais atual do que nunca. Mais atual do que nunca. tema. Quando o Trump foi eleito, 1984 voltou a ser o livro mais vendido dos Estados Unidos. Tirem suas próprias conclusões. Tamo junto. Up next. Up next. Relax. Esse eu recomendo pra você. E já deixamos a primeira dica do dia, que é o 1984, que acho que todos nós três aqui recomendamos essa leitura. Mas vamos deixar outras dicas aqui também. JP, qual é a sua dica dessa semana? Então, a minha dica vai ser mais leve. Não vou pro lado pesado, vou pro lado leve hoje. Eu tô assistindo de uma forma bem light, né? Eu vejo um episódio hoje, daqui umas 2 semanas vejo outro, porque na verdade é um grande novelão, mas é um novelão muito interessante, que é a série Downton Abbey, que se passa na Inglaterra, né? Você pegou pra ver Downton Abbey Eu também? tô vendo já há muito tempo, né? Eu não tenho saco pra ver ela em, assim, vários capítulos de uma vez, fazer um negócio. Já são 5 ou 6 temporadas, né? É, tem um filme também. Eu tô no finalzinho da segunda, porque eu vejo, assim, muito esporádico. Ele é um novelão. É um novelão. Mas é muito interessante porque ele corre por diversos fatos da história, né? E como ele afeta a vida de um lugar pequenininho lá da Inglaterra, né? E por acaso no último capítulo que eu assisti tava mostrando a gripe espanhola matando algumas pessoas lá, enfim, é do cacete, cara. Mas assista com esse espírito de que é um novelão, né? Um novelão E mesmo. é uma série super premiada, e eu tô dizendo, você também tá vendo, porque outro dia eu tava zapeando nos outros serviços de streaming que eu tenho aqui, e obviamente tava lá, Downton Abbey, todas as temporadas disponíveis no Amazon Prime pra quem tiver. Eu sou exceção, nunca assisti nenhum episódio, gente. Nadinha. Extremamente premiado, só isso que eu digo. Tem a Maggie Smith, que eu amo de paixão, mas assim, nunca me atraiu assistir. Muito bem, Gustavo, sua dica essa semana. Eu peguei uma dica hoje bem leve, viu, Isa? Porque acho que tá todo mundo precisando rir um pouco, distrair um pouco a cabeça. A minha recomendação é o episódio 49 do História no Cast, que é um podcast de história. Eles têm uma pegada mais descontraída, falando aí de casos históricos e tal. Essa semana em particular, eles trouxeram o Marcelinho, que é um personagem do Eric Gustavo, em que eles pegaram cartas de amor do imperador Dom Pedro I e deram pro Marcelinho ler. É isso. Não precisa explicar. E quem já leu tem até algumas dessas cartas tem até uma ideia do que possa ter saído nisso aí, cara. Deve ter sido cômico mesmo. É sensacional. Acho que são 75 minutos. Eu fiquei 75 minutos rindo sem parar. Vamos dizer que o Dom Pedro era um cara à frente do seu tempo em termos de sexo à distância. Meu Deus. Ele é um grande canalha. Acho que todo mundo sabe esse background do imperador. Coisas impublicáveis aqui no Podnext. Diga-se de passagem. Mas eu gostaria de poder falar, mas são coisas impublicáveis. O menos pior, assim, pra fazer um teaser pra galera ir lá escutar o Marcelinho falando, é que em um determinado momento Dom Pedro escreve pra sua amante que ele vai subir no macaco pra ser o mico dela. Eu retiro o que eu disse, esse não é um podcast de família, mas tudo bem. Isabela Fontanella, o que você tem de dica essa semana? Ai, gente, eu fui para um lado mais informativo, tá? Enquanto o Gustavo quer fazer vocês rirem com a história, tem uma docu-series, né? Que é uma série de documentário, uma coisa assim, na Netflix, que em inglês chama History 101, em português tá com o título de Direto ao Assunto. São 8 episódios que explicam determinadas questões, né, históricas que permeiam aí a história. E, curiosamente, muitos dos episódios têm a ver com coisas que nós já falamos aqui. Então, China, energia nuclear, conta um pouco da história da corrida ao espaço, então explica um pouquinho aí dessa questão da NASA. Muito, muito interessante. Os episódios são bem rapidinhos e são bem interessantes. Up next. Mensagem.
E tem e-mail hoje, né, Gustavo? Tem vários e-mails, JP, mas o programa tá ficando um pouco longo. A gente vai destacar um e-mail do Thales de Matos Oliveira. Ele é bancário, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele escreveu o seguinte: parabéns pelo programa, cada semana que passa vai ficando melhor. Estou gostando muito da dinâmica entre vocês três e os assuntos tratados. Gostaria apenas de fazer uma crítica a um vício de linguagem da Isabela Fontanella. Muitas vezes ela fala de encontro, querendo falar ao encontro. E isso me confunde muito, porque acho que a ideia dela é de oposição, quando, pela explicação que ela dá logo depois, entendo que na verdade não era bem isso. Prometo prestar mais atenção, Thales. É complicado, se a gente mora no exterior, JP, esquece o português. A língua portuguesa é uma língua engraçada, sacanagem, né, cara? O cara pega no engraçada pé aqui. Da Izzy. Fez pegar no nosso pé aqui, mas tudo bem. Todo mundo tem vício de linguagem, faz parte. Né? Isso não... Todo mundo tem vício de linguagem, não tem jeito. Pelo menos ele tá prestando atenção. Então, continue mandando pra gente seus e-mails com observações, críticas, sugestões, o que quiserem. O e-mail é contato@opodnext.com. Mas você também pode nos mandar interagir nas outras plataformas. Tem o YouTube, que a gente falou lá no começo, pode ser no Twitter também, pode ser direto pra gente, né? Como por exemplo pro JP_Miguel ou para o Gustavo no @gu_rebel e para @Bela Fontanella no Twitter ou diretamente para o @opodnext, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso aí, legal, galera. Até mais. Tchau, gente. Até a próxima.